O dia em que Ana decidiu preparar o jantar começou com um ruído mínimo, o estalo da madeira do guarda-roupa quando o sol bateu na fresta da janela. O mundo dava sinais, e ela aprendera, a duras penas, a ouvi-los. Levantou sem acender a luz, atravessou o corredor pisando nos lugares onde as tábuas não rangiam e entrou na cozinha que cheirava a café e laranja. O relógio marcava 6 horas e 7 minutos. Em cima da bancada pousou um caderno de capa cinza e uma caneta azul. Ali escreveria a lista do que precisava para transformar a sexta-feira num palco. Mas antes, ficou parada, sentindo a água ferver, lembrando-se de quando acreditava que o amor era um lugar de descanso e não de vigília. Marcelo dormia no quarto, espalhado, o corpo ocupando mais espaço do que o colchão de casal parecia permitir. O ronco leve dele tinha o mesmo ritmo de um motor que nunca desliga. Ana, observando a chaleira ganhar voz, pensou no número de vezes em que ela própria desligara a própria intuição para manter a casa silenciosa. Agora fazia o contrário. Abriu o caderno e, ao lado de talheres polidos, escreveu verdades, como quem se permite uma piada íntima. Em seguida, enumerou flores brancas, ramos de eucalipto, velas, massa fresca, molho de tomates doces, pão rústico, um vinho que não precise de explicações. E, por fim, um álbum. Lembrou-se de uma loja pequena, no centro, onde venderam a ela um álbum de capa de tecido amarelo, com cantos dourados, que parecia ter sido feito para fotos que machucam e curam. O que guardaria ali não seria memória apenas, mas prova de percurso. O telefone vibrou na bancada. Mensagem de um número desconhecido. Conforme combinado, arquivos organizados por data e local. Cheque à pasta terças. Ana respondeu com um obrigada seco e apagou notificação. Tinha passado meses colecionando detalhes. Recibos fora de lugar, horários quebrados, cheiros diferentes na camisa dele, recados na agenda onde reunião se repetia como desculpa. Não era apenas traição, era método. E o método pedia uma resposta que não fosse desabafo, mas arquitetura. A primeira vez em que desconfiou de Marcelo foi num dia de chuva miúda, 2 anos antes, quando ele atrasou 3 horas e trouxe flores azuis, que Ana não gostava, e uma história redundante sobre trânsito. Naquela noite, enquanto ele falava, ela se pegou observando a velocidade com que ele inventava desvios, a calma de quem se acostuma a manipular o caminho. Não perguntou nada. Guardou a sensação como quem guarda um fósforo seco. Sabia que um dia precisaria de fogo. Desde então, se habituou a mapear a cidade pelos passos dele. Sem persegui-lo, colhia coincidências. Na terça em que ele disse "Não volto para o jantar, reunião de emergência", a fatura trouxe uma taça de vinho no Café Bacara às 19h12. Na quinta em que ele jurou ficar no escritório até tarde, a câmera do estacionamento registrou o carro saindo 18h03. No domingo em que ele afirmou estar exausto, Ana encontrou um bilhete amassado no bolso do blazer. Nosso segredo é simples. Fingimos que o mundo é surdo. Assinado com a inicial HH de Helena. A amiga de faculdade que reaparecera meses antes, no aniversário de Ana, trazendo um livro de crônicas e um perfume leve de jasmim. Helena ria fácil, ocupava os espaços com gentileza e tinha a mania de olhar nos olhos como quem procura a casa por dentro. Por isso, quando a letra inclinada do bilhete apareceu na mão de Ana, o chão deslocou 1 centímetro. A traição tinha rosto conhecido, e mesmo assim, Ana não explodiu. Guardou, observou, cortou açúcar do café e excesso de fantasia. Naquela segunda-feira de decisão, enquanto mexia o café, recordou a última briga que tiveram. Marcelo, com a paciência estudada, explicando por que Ana andava sensível demais. Você se deixa levar por paranoias, Ana. Não pode transformar cada atraso num tribunal.
Ela respondeu com um está bem, que não era concordância, mas recuo estratégico. Ele sorriu, satisfeito com a vitória mínima que, com o tempo, vira hábito. Foi então que ela entendeu. Não se ganha de um método com emoção. Responde-se com método. À tarde comprou o que faltava. Na floricultura, escolheu as azaleias mais brancas, porque luz limpa corta sombras. Na mercearia, tomates que cheiravam ao verão, alho novo, folhas de manjericão. O padeiro embrulhou o pão com papel pardo e escreveu para hoje com caneta grossa. No caminho de volta, Ana passou em frente ao prédio antigo de azulejos creme, onde ficava o Bácara. Não entrou. Anotou a hora no caderno. 16h41. Os cenários importam. Quem conta uma história precisa saber de onde ela fala. Em casa, ligou para a mãe. Disse que queria a receita de molho que a avó fazia quando a família ainda se reunia no quintal aos domingos. A mãe deu a receita e um conselho que parecia tempero. Fala o que tem que falar e não esquece de comer. Corpo que passa fome de verdade vira território fácil para a lembrança ruim. Ana sorriu. A mãe sabia dizer as coisas sem cercas. Nos dias seguintes, escreveu convites curtos e específicos. Para a mãe, vem, é importante para mim. Para o cunhado, preciso de você para equilibrar o ar. Para 2 colegas de trabalho, jantar simples, sexta, 20h. Pensou em Helena por último. O convite que se formava nos lábios era uma pedra. Ela o transformou em pergunta. Você vem na sexta? Helena demorou alguns segundos. Se você quiser. Quero. Mesmo? Mesmo. Tá. Os silêncios entre as palavras eram pontes estreitas. Ana atravessou devagar, como se segurasse as bordas com a ponta dos dedos. Quando a sexta-feira chegou, a cidade acordou num tom de cobre. O céu, limpo, parecia prometer ordem. Ana limpou a casa por dentro e por fora. Poliu os talheres até ver o próprio rosto distorcido no metal. Passou o pano na mesa de madeira até a superfície ficar lisa como um argumento bem feito. Arrumou cadeiras, posicionou pratos, alinhou copos. No centro, um vaso com eucalipto e azaleias. Ao lado, o álbum amarelo ainda vazio. Na aparadeira, uma caixa pequena com uma chave dentro. Lembrança que não lhe pertencia. Devolução pendente. Na estante, uma vela alta aguardando fósforo. Ana cortou tomates, esmagou alho, fritou cebola em fogo baixo até o apartamento cheirar a casa antiga. Enquanto cozinhava, abriu o notebook e conectou um pendrive. Na tela, pastas com nomes prosaicos, terças, quintas, domingos. Dentro delas, prints, recibos, mapas, o quebra-cabeça alinhado. Marcelo chegou às 19h28 com o mesmo sorriso de sempre. Trouxe um vinho caro que ele pronunciou em voz alta, como se o rótulo fosse parte da piada. Beijou a testa de Ana, colocou a garrafa sobre a mesa e disse: "Você se superou." Ela respondeu com um "ainda não", que ele ouviu como modéstia. Tomou banho, trocou de camisa, passou perfume, espalhou pelo corredor aquele sintoma. Às 20h em ponto, a campainha tocou. A mãe de Ana entrou trazendo uma travessa coberta com pano de prato bordado. O cunhado veio logo depois, com uma cerveja artesanal e a vontade de fazer graça. Os colegas chegaram sorrindo. Por último, Helena, com um casaco leve e os olhos procurando onde pousar. Ana a abraçou como se buscasse a borda do cais. "Obrigada por vir." "Eu tinha que vir", respondeu Helena, e não era frase de quem quer aliviar culpa. Era a única forma de seguir. O jantar começou com trivialidades ritmadas. Trânsito, trabalho, temperatura. Ana servia pratos e ouvia as palavras como se elas viessem de um rádio cujo volume não se ajusta. Marcelo contava histórias com os braços e fazia a sala rir nos lugares previstos. O cunhado arrematava com piadas curtas. A mãe a observava com um olhar antigo. Helena quase não falava. Bebia água e acompanhava a mesa com a disciplina de quem mede a própria respiração. Às 20h43, o relógio da sala, herança do avô, fez um som de sineta.
Ana sentiu o corpo alinhar. Apagou a chama sob o molho, secou as mãos num pano e voltou para a mesa com o álbum amarelo. Queria mostrar uma coisa antes da sobremesa, disse, como quem entrega um cartão de aniversário. Abriu o álbum na primeira página, onde colara uma foto de anos atrás. Ana e Marcelo no litoral, areia grudada nos tornozelos, o mar atrás, fazendo a escala do tempo. Virou a página. Havia ali uma foto da casa na reforma, paredes nuas, latas de tinta, mãos sujas e sorrisos. Virou a terceira. Um pedaço de papel timbrado com data e horário. Café Bacara, 19h12. Abaixo, um pequeno texto escrito por ela. Terça-feira de emergência no escritório. Marcelo inclinou a cabeça, divertido. Ah, você está fazendo um jogo de memórias. Não exatamente, disse Ana. Estou compondo uma linha do tempo. Virou mais uma página. Agora havia uma imagem impressa. O reflexo no vidro da vitrine do café, um homem ao celular. No pulso, um relógio com pulseira de aço e o mostrador de detalhes azuis. O mesmo que descansava naquela hora no braço de Marcelo. Curioso como o vidro devolve, mesmo quando a gente não quer. Marcelo tentou o riso. Encontrou um músculo tenso. Ana, vamos poupar os convidados. Poupar sempre foi meu verbo preferido, disse ela, sem aumentar a voz. Poupei brigas, perguntas, silêncios, mas agora vou dar um descanso para esse verbo. Virou a página e, desta vez, colou uma impressão de fatura. 2 taças de vinho, um prato de cogumelos, um café. E uma outra imagem, a da câmera de segurança do estacionamento, mostrando o carro saindo às 18h03 na quinta da suposta maratona noturna. Os colegas de Ana, que desconheciam os bastidores, se inclinaram discretamente. A mãe de Ana apertou o pano no colo. O cunhado levou a mão à nuca. Helena prendeu o ar. Isso é invasão de privacidade, disse Marcelo, escolhendo a margem jurídica que sempre lhe coubera bem. É obsessão. Não, respondeu Ana. É reconhecimento de padrão. Virou a página seguinte e veio o bilhete amassado, cuidadosamente alisado e colado. Nosso segredo é simples. Fingimos que o mundo é surdo. H. O H brilhou como um metal sob a luz amarela. O nome que não precisava ser dito passou pela sala como vento frio. Helena colocou o copo sobre a mesa e limpou a boca com o guardanapo, ganhando segundos. Eu escrevi o bilhete, disse, e o silêncio que se seguiu foi menos surpresa e mais confirmação. Eu escrevi porque estava vivendo uma mentira e, ao mesmo tempo, um choque de realidade. A mentira era ele. A realidade era eu olhando para mim sem maquiagem. Eu vim aqui para dizer a verdade, inteira, do tamanho que ela tem. Marcelo esticou a mão como quem quer calibrar a narrativa. Helena, você está equivocada. Não há necessidade... Ah, sim, interrompeu ela, sem erguer o tom. Eu não vim te defender. Eu vim parar de me trair. Ana ficou de pé. Não por dramatização, mas para respirar melhor. Eu não organizei essa mesa para te humilhar, Marcelo. Organizei para me libertar. Pegou, de uma pasta fina na aparadeira, um conjunto de folhas grampeadas. Estas são transferências da nossa conta conjunta, feitas em horários que você disse estar em reunião. Pequenas quantias, repetidas, que somadas fazem muito. Marcelo segurou o olhar, firme como quem encara um farol. Eu posso explicar cada centavo. Ótimo, disse Ana. Vai ter oportunidade. Colocou as folhas sobre o álbum e acrescentou um pendrive. Aqui estão conversas que não são comigo, algumas com a Helena, outras com pessoas que eu não conheço. Eu desfoquei nomes e rostos para poupar quem não me deve nada, mas deixei datas, lugares e o reflexo do seu relógio. Suficiente. O cunhado desviou os olhos. Os colegas empalideceram. A mãe de Ana continuou onde estava, com os dedos apertando o pano bordado, mas havia, no olhar dela, algo parecido com paz.
A filha finalmente escolhera a si. Marcelo ensaiou um suspiro pesado. Eu estava perdido. Homem nenhum nasce sabendo ser marido. Eu fui levado por um momento, ou por vários momentos, e me enrolei. Mas eu te amo, Ana. A pergunta é, o que você quer de mim agora? Respeito e distância, disse Ana sem hesitar. E reparação, não pelo que você não pode devolver, o tempo, mas pelo que ainda pode. Dinheiro que saiu sem autorização, acesso indevido a meus e-mails, controle sobre minhas coisas como se minhas coisas fossem extensões da sua mão. Helena, as mãos sobre os joelhos, falou. Há mais. Marcelo não me disse que continuava se encontrando com outras. Eu descobri sozinha e saí. Eu trouxe as conversas. Tenho vergonha, mas trago. A vergonha é minha, a reparação é sua. Ana assentiu, agradecida pelo corte limpo. Obrigada. A campainha tocou, um som fora de hora. Ana sabia que tocaria. Abriu a porta e encontrou Daniel, ex-colega de Marcelo, com um envelope pardo e o rosto de quem já decidiu pagar o preço de falar. Desculpem interromper. Só vim entregar isto. Marcelo deu 2 passos à frente. Você perdeu o juízo? Ganhei, respondeu Daniel, sem hostilidade. Essas são cópias de auditorias internas. Não incriminam diretamente, mas mostram um padrão de operações assinadas com sua senha, em horários improváveis. Isso me diz que você era irresponsável com assinaturas, e um homem irresponsável com assinaturas geralmente é irresponsável com promessas. A frase caiu na sala com um peso sem gritos. Marcelo tentou um sorriso nervoso, os cantos da boca tremendo. Você está me crucificando numa sala de jantar. Não, disse Ana, eu estou me desamarrando. E fazendo um gesto simples, fechou o álbum amarelo. O som seco das capas se encontrando ecoou como o final de um capítulo. Agora vamos comer a sobremesa. Serviram o creme que a mãe trouxera. Ninguém comentou sobre a inscrição sentida. Marcelo recusou o prato. O cunhado arriscou um comentário sobre futebol e desistiu. Os colegas se despediram cedo, com abraços meio tortos. Daniel deixou o envelope e saiu de cabeça erguida, como quem aceita ser visto. Restaram na sala Ana, a mãe, o cunhado, Helena e Marcelo. Foi a mãe quem quebrou o último gelo. Filha, quer que eu durma aqui hoje? Quero, mãe. Então eu fico. Marcelo pediu para falar com Ana a sós. No corredor, ele reuniu a expressão que tantas vezes funcionara. Arrependimento em voz baixa. Promessa em tense presente. Eu posso mudar. Eu vou parar com tudo. Eu vou te reconquistar. Ana observou, não o homem, mas o script. Você pode mudar. Reconquistar não é verbo que me interessa. Eu não sou território a ser conquistado, Marcelo. Eu sou uma pessoa que decidiu não morar mais no seu labirinto. Ele riu curto. Você sempre dramatiza. E você sempre minimiza, retrucou sem veneno. Mas hoje eu fico com a minha versão da realidade. Ele foi pegar um casaco, andou até a porta, hesitou. Você vai se arrepender de fazer isso com a gente. Eu vou me arrepender do que não faço por mim, respondeu. Do resto eu cuido. Ele saiu e a porta se fechou com um clique que não foi de rompimento violento, mas de encaixe. Na varanda, Helena encostou o cotovelo no parapeito. Eu não espero perdão, disse sem rodeios. Espero, com o tempo, que você não precise mais pensar em mim quando lembrar dele. Ana respirou fundo, as mãos apoiadas na madeira da porta. Perdão é coisa que acontece fora da nossa agenda. O que eu posso te dar hoje é reconhecimento. Você trouxe verdades que me faltavam e veio aqui. Isso já é maior do que metade do mundo consegue. Helena sorriu com dor. Você é mais generosa do que eu mereço. Talvez, disse Ana, mas eu não vou me diminuir para caber no erro dos outros. A noite terminou na cozinha, com a mãe aquecendo leite e falando de receitas. O cunhado tomou banho e deitou no sofá,
dizendo que faria plantão de corredor. Helena, antes de ir, perguntou se podia voltar no domingo para ajudar a reorganizar a casa. Pode. Trago plantas. Traga. Sábado amanheceu claro. Ana foi cedo à delegacia, acompanhada da mãe. Registrou ocorrência por movimentações financeiras sem consentimento e solicitou orientação para medidas protetivas digitais. Ligou para uma advogada indicada por uma colega. Lúcia, voz firme, explicações curtas, um senso prático que parecia viga. Separação com tutela de urgência para bloqueio de acessos, partilha conforme regime, preservação de provas. Hoje ainda protocolamos. Hoje ainda, repetiu Ana, como quem testa a resistência de uma ponte. No retorno, passou na loja de molduras e comprou uma caixa de madeira. Em casa, colocou ali o álbum amarelo, o pendrive, o envelope de Daniel e a chave do hotel, lembrança indesejada que devolveria em breve. Em cima da caixa, escreveu com marcador: Arquivo de Liberdade. A mãe riu. Ninguém te segura. Só se eu quiser, disse Ana. No domingo, Helena chegou com 2 plantas e um bolo de fubá que não sabia fazer e, mesmo assim, fez. Arrumaram a sala, mudaram a estante de lugar, abriram a varanda, deixaram a luz entrar. O apartamento pareceu ganhar um diâmetro novo. À tarde, as 2 sentaram no chão, com xícaras de chá. Eu marquei terapia, disse Helena, olhando para as próprias meias. Quero entender por que aceitei ser uma personagem tão menor do que eu sou. Boa tarefa, disse Ana. Eu marquei aula de cerâmica. Cerâmica? Quero aprender a fazer tigelas bem simples, coisas que cabem na mão e não enganam. Bonito isso, respondeu Helena. Coisas que cabem na mão e não enganam. Marcelo, nos dias seguintes, variou entre mensagens longas, presentes caros na portaria e silêncios estratégicos. Ana não respondeu. Mandou tudo para a advogada, que orientou os próximos passos com nitidez. O juiz concedeu tutela para bloqueio de acessos e afastamento digital imediato. Na audiência, semanas depois, Marcelo tentou a manobra do homem que se diz perdido e encontra na redenção instantânea uma estratégia. Lúcia foi objetiva. Não discutimos aqui vocação para o bem, mas atos concretos. Estão provados. Ana falou pouco, o suficiente para não permitir vírgulas indevidas. O juiz deferiu o necessário, e a vida começou a desenhar uma rotina sem portas batendo do lado errado. Um mês exato após o jantar, Ana decidiu cozinhar de novo. Comprou tomates ainda mais doces, escolheu massa curta, abriu um vinho que combinava com a tarde e pôs a mesa para 2, ela e a mãe. Na paradeira, uma vela acesa não por solenidade, mas por gosto de luz morna. A samambaia que Helena trouxera já se pendia na prateleira como quem encontra chão no ar. O álbum amarelo, agora com outras páginas, Ana de avental, a mãe sorrindo, Helena segurando um vaso torto de cerâmica feito por Ana. Em uma dessas fotos, Ana estava de costas, amarrando o cabelo, e a janela aberta deixava entrar um pedaço de céu. Escreveu abaixo, em letra pequena: sem segredos com o mundo, só cuidados comigo. Certa tarde encontrou Marcelo na rua. Ele diminuiu o passo, hesitou. Podemos conversar? Não hoje. Eu mudei. Tomara, disse sem ironia. Para você. Ele olhou ao redor como quem procura plateia. Não havia. Você parece bem. Estou, respondeu simples. Mas não é espetáculo. É casa arrumada. Ele assentiu, sem saber o que fazer com as mãos. Adeus, Ana. Tchau, Marcelo. E seguiram cada um para um lado que não era o oposto do outro, mas apenas um outro lado. À noite, quando a cidade acendeu, Ana sentou no chão da sala, encostada no sofá, e abriu o caderno cinza que usara para fazer a lista. Na primeira página, onde escrevera verdades, acrescentou: e tempo comigo. A caneta correu leve. Fechou o caderno, levantou, acendeu a luz da cozinha, lavou a louça devagar.
Deixou a água escorrer com som de chuva que vem quando a gente não espera. Na varanda, o vento balançou as folhas. A vela, na aparadeira, tremeluziu. O relógio marcou 20h43. Ela sorriu de canto. Não era senha nenhuma agora. Era apenas a hora de mais uma noite em que ninguém precisaria fingir que o mundo é surdo. E ao contrário do jantar da confissão, este não precisaria de plateia, provas ou álibis. Bastava uma tigela de massa, 2 plantas, um álbum que agora guardava vidas novas e uma mulher que, ao escolher a própria versão da história, aprendeu também a escolher o próprio silêncio, o que aquece, não o que apaga. No sábado seguinte, Helena chegou com um filme ruim e pipoca. As duas riram do roteiro mal escrito, comentaram as falas de personagens que, ao contrário delas, não sabiam se livrar do que fazia a casa tremer. "Sabe qual é a diferença?" disse Helena nos créditos. "Eles esperam a vida melhorar para mudar de atitude. Você mudou de atitude e a vida melhorou." "É um bom resumo", disse Ana, apagando a televisão e olhando para a sala que já tinha outro desenho. "Talvez eu cole isso no álbum. A vida melhorou porque eu não esperei o roteiro." Helena sorriu de verdade. Não um sorriso para parecer humana, mas para ser. Cole. Os meses caminharam. Ana trocou de equipe no trabalho, passou a liderar um projeto que exigia exatidão e cuidado. 2 habilidades treinadas no escuro. Lúcia virou amiga de almoço às vezes. A mãe voltou a cantarolar na cozinha aos domingos. O cunhado seguia trazendo cervejas esquisitas e notícias futebolísticas. Helena encontrou na terapia uma versão de si que não precisava regredir para caber no afeto de ninguém. Marcelo desapareceu do cotidiano de Ana como desaparecem certos ruídos quando a gente desliga um aparelho antigo. Vê-se subitamente o quanto se vivia ao lado de uma interferência. No aniversário do jantar, sim, Ana decidiu considerar o jantar como um dia que podia ser contado. Ela fez um ritual tão simples que parecia quase uma distração. Assou pão, preparou o molho de tomate da avó, serviu a si mesma num prato bonito, acendeu a vela, abriu o álbum amarelo na página onde, sob a foto da janela, escrevera 100 segredos com o mundo, só cuidados comigo. E acrescentou mais uma linha. Eu me escolho todos os dias. Comeu devagar, com gosto, sabendo que não há narrativa perfeita, apenas narrativas honestas, e que, no fim, o que salva a gente da gente é a capacidade de dizer basta sem gritar, de dizer sim sem medo e de, quando for preciso, preparar um jantar para convocar a verdade a sentar à mesa. Na pia, a água corria morna. Na varanda, as folhas da samambaia roçavam a parede com um som que parecia a palavra continua. A cidade respirava. O relógio marcava 20h43. Ana guardou o álbum, apagou a vela, fechou a janela e deixou a noite entrar com a abertura que se dá aos que não ameaçam. Não havia mais nada a confessar. Havia, enfim, tudo para viver.